Olá pessoal, tudo bem? Marlon aqui novamente. Na nossa série sobre direito dos seguros, eu queria trazer alguns pontos importantes em relação a seguros em si, né, de modo geral, mas eu quero trazer mais especificamente para o seguro de automóveis, tá? No seguro de automóveis, nós temos dois tipos de cobertura, vamos dizer assim: só roubo e furto, ou roubo, furto, terceiros, colisão, que é chamada de cobertura compreensiva. Muito bem. Você responde um questionário que o corretor vai fazer para você. O corretor vai enviar essa proposta para a seguradora e a seguradora pode aceitar ou não o seu risco. Quando ela decide não aceitar, pode ser que a sinistralidade na área esteja alta, pode ser que o bairro não seja um bairro que, que tenha policiamento, que tenha muito roubo de veículos, ou pode ser um problema no próprio carro, tá? Então a seguradora ela tem meios de identificar ali e ela pode recusar a sua proposta de seguros. Bom, tendo feito o seguro, né, pulando aí, aprovada a proposta, tendo feito o seguro, você vai pagar a primeira parcela. Se você não for pagar à vista, né, e não pagar a primeira parcela, o seguro é automaticamente cancelado. Aí tem que ser uma nova proposta, uma nova cotação, o valor pode mudar, tá bom? Nós temos a figura da franquia. Franquia gera muitas dúvidas, né? A franquia de um seguro é para evitar que pequenos danos seja sempre acionada a seguradora para resolver. Então você tem franquias aí de 2.500, 3.000, 4.000, 7.000 reais, depende do tipo de veículo, né? Você tem franquias. Então, assim, às vezes não vale a pena acionar o seguro, porque senão você vai ter que pagar a franquia. Vale a pena você fazer o conserto por conta própria, tá? É para isso que serve a franquia. Uma questão importante é a indenização. A seguradora, ela segue as normativas da SUSEP. Eu já falei aqui da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Ela segue essa normativa que prevê que a indenização seja paga em até 30 dias. Então, se você está com seu seguro aí enrolado, 2, 3 meses, 4 meses, então tem alguma coisa errada. É 30 dias que a seguradora tem para fazer o pagamento. Durante esse período de 30 dias após a abertura do sinistro, a seguradora pode solicitar documentos complementares. Então, às vezes, faltou um documento, faltou um boletim de ocorrência, faltou um RG, o RG não foi legível, enfim. Tudo isso pode acontecer, mas tem que estabelecer esse prazo de 30 dias para indenização, tá bom? Aí tem um tema importante nesse vídeo que eu quero trazer, sobre alagamento e queda de árvores. Muita dúvida há sobre esse assunto. Alagamento é o seguinte, vamos lá, a seguradora ela tem que cobrir, né? Tá no rol da SUSEP, que ela, nas condições gerais da apólice, ela tem que cobrir essa parte do alagamento, só que você não pode agravar o risco. O que é agravar o risco? Você está num determinado local e aí você vê que está alagado. E você fala, vou tentar passar. Nesse momento, você está agravando o seu risco. E aí, isso pode causar uma intempérie judicial. Por quê? A seguradora ela pode negar o sinistro falando que você agravou o risco. A mesma coisa acontece com quem dirige embriagado. A pessoa agravou o risco. Ela de má fé, porque o contrato de seguro é um contrato de boa fé, tá? Mas ela agiu de má fé ao agravar o próprio risco e aí ter acontecido o sinistro. Então é importante a gente estar sempre ligado nesses temas, né? São coisas cotidianas, mas que a gente acaba se perdendo em alguns assuntos, tá bom? Uma última coisa, assim, assistência 24 horas é importante. Seguro contra roubo e furto, se você não consegue fazer a cobertura compreensiva, faça pelo menos roubo e furto com assistência 24 horas. Porque um guincho, né, é uma cobertura barata, para a apólice, essa cobertura de assistência 24 horas, tá? É melhor do que você parar ali na marginal e ter que contratar um guincheiro que vai te cobrar 300, 400 reais para trazer seu carro.
Então é importante essa cobertura de assistência 24 horas, que tem chaveiro, você esquece a chave, trancou o carro com a chave dentro, sei lá. Em inúmeras situações você corre esse risco. O seguro ele existe para mitigar os riscos, para evitar que aconteça o evento sinistro, tá? E não menos importante, você fez o seguro, está com a pólice em mãos, só que houve modificações no seu padrão. Você mudou de endereço, você mudou de localidade, você mudou de cidade, você mudou de estado, enfim, você tem que comunicar a seguradora. Como você comunica a seguradora? Através do seu corretor. Ele vai fazer uma carta de endosso do seu seguro. A gente pensa que o endosso ele só sobe o valor do seguro. Na verdade, eu já vi endosso de seguro devolver dinheiro para o cliente, porque a localidade que ele estava era ruim e ele mudou para uma localidade nova que é muito boa. Então a seguradora diminui o risco e devolve a diferença no valor do prêmio, tá? O prêmio é o que você paga para a seguradora. O que você recebe é a indenização, tá bom? Então você paga mediante um prêmio para a seguradora garantir o seu risco e recebe mediante uma indenização securitária. Tá bom? Muito bem. Vamos lá, a gente tem outros temas para tratar ainda, mas primeiro trazer o seguro alto, que é o feijão com arroz, depois a gente vai entrar aí em seguro de vida, seguro responsabilidade civil, terceiros e assim por diante. Uma coisa importante que eu não falei, no seguro de terceiros, quando você faz a cobertura compreensiva, você coloca lá X valor para danos materiais, morais, estéticos e danos corporais a terceiros. Antigamente, era muito comum você ver apólices com 50 mil para essas indenizações, tá? 50 mil, beleza, não vou causar um prejuízo maior do que isso. Mas para pensar o valor de um carro popular hoje em dia. O valor de um carro popular, ele ultrapassa muito fácil 50 mil reais. Então, o que acontece? Se você fizer um seguro e ele ultrapassar, e você causar um sinistro, sei lá, você bateu num Jetta. Quanto custa um Jetta? Eu nem sei, você bateu num Jetta. Deu perca total no carro do cara. E aí você vai ter que pagar a diferença do valor. Então, seja judicialmente, seja extrajudicialmente, tá? Então, assim, quando for fazer uma cobertura para terceiros, caprichem. 150 mil, 200 mil reais, tá? Isso não é caro, é uma cobertura barata que vai na sua pólice. A diferença de 50 mil para 150 mil não dá coisa de 20 ou 30 reais a mais na sua pólice. Então é importante você fazer esse seu seguro com uma indenização maior a terceiros. E hoje é muito comum na justiça, né? Eu tenho pegado casos aqui no escritório, é muito comum na justiça a gente ter os danos morais estéticos. Isso não ocorria no passado. No passado recente não tinha danos morais estéticos. Agora está tendo. Então, assim, o abalo, a pessoa ficou com trauma de dirigir, e tudo isso dá base para uma ação de danos morais. Então, é importante você ter essas coberturas. Danos materiais, danos corporais e danos morais estéticos, tá bom? Esses estéticos você pode colocar um valor menor, porque normalmente as indenizações chegam a 10 mil, depende de como aconteceu o caso, mas a indenização gira no judiciário em torno disso, tá bom? Então, por esse vídeo é isso, agradeço a atenção de todos, vamos lá, logo a gente volta com mais temas sobre seguro, sobre família, sobre empresarial, tô devendo vídeo sobre empresarial, mas nós vamos seguindo aí adiante. Muito obrigado pela sua atenção e até logo.